Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que se o nome de Jesus é tão importante, por que mudaram o nome de Jesus? Sim, o nome é importante, evidentemente. Porém, existe uma necessidade de traduzi-lo sempre que for preciso, numa tradução da Bíblia, por exemplo. Caso contrário, nós precisaríamos escrever nomes árabes em caracteres arábicos, para não mudar. Se o nome de Jesus tivesse vindo em árabe, a língua dos hebreus fosse em árabe, ou mesmo hebraico, né, os caracteres hebraicos, eles são vertidos para um caractere que nós entendemos hoje. Por isso que precisa ser traduzido, o nome precisa ser traduzido. Nomes chineses, por exemplo, são aqueles ideogramas, aqueles desenhinhos, aquelas letras que são um conjunto de pensamentos, às vezes num quadradinho só. Isso ficaria ilegível para um ocidental ler uma Bíblia se continuasse no idioma original, da maneira original em que ela foi escrita. Existem casos na Bíblia em que nomes são alterados, como Saulo, por exemplo. Na verdade, seria Saul, o mais aproximado do original. Mas ele depois passa a ser identificado como Paulo. O próprio Senhor muda o nome de Saulo. E a partir de certo ponto de Atos dos Apóstolos, ele é chamado de Paulo. Existem algumas seitas hoje, algumas seitas que fazem um grande alarde sobre a questão do nome de Jesus. Mas quando você examina mais atentamente as doutrinas dessas seitas, descobre que a questão do nome é apenas uma cortina de fumaça para esconder graves problemas doutrinários, às vezes grandes heresias, grandes problemas contra a própria divindade e pessoa de Cristo. Além disso, todas elas acabam criando algum nome ou denominação sob a qual os seus membros se reúnem e aí sim negando a importância que é ter apenas o nome de Jesus para o qual os cristãos devem se reunir. Eu traduzi alguns trechos de um site chamado Ask Dr. Brown, cujo autor é especialista em línguas semíticas, as línguas daquela região do Oriente Médio, principalmente as línguas antigas. E veja o que ele diz, abre aspas, o nome hebraico-aramaico original de Jesus é Yeshua, que é uma forma abreviada de Yehoshua, ou Josué. Eu vou mencionar aqui os nomes, mas eu mesmo não sei pronunciar, porque eu não sei idiomas antigos, originais, aramaicos ou hebraicos. Aramaico ou hebraico. Portanto, ele continuando o que ele diz, Yeshua é uma forma abreviada de Yehoshua, que seria Josué, assim como Mike é a forma reduzida de Michael. O nome Yeshua ocorre 27 vezes nas escrituras hebraicas do Antigo Testamento, principalmente em referência ao sumo sacerdote após o exílio na Babilônia, o qual é chamado tanto de Yehoshua, em Zacarias 3:3, como mais frequentemente de Yeshua, em Esdras 3:2, por exemplo. Portanto, o nome Yeshua não era um nome usual. Na verdade, apenas uns 5 homens aparecem com este nome no Antigo Testamento. Foi assim que o nome se transformou em Jesus, ou Jesus em inglês, ou Jesus em português. O Yeshua, hebraico-aramaico, se tornou no grego Jesus e depois no latino Jesus, passando para o alemão e finalmente para o inglês Jesus. Por que então alguns se referem a Jesus como Yahshua? Não existe absolutamente qualquer base para essa pronúncia, nenhuma base mesmo. E eu digo isto, continua o autor, dizendo, eu digo isto como alguém que tem um PhD em línguas semíticas. A minha opinião é que algumas pessoas zelosas, porém ignorantes de linguística, acharam que o nome Yahweh devia aparecer em alguma parte do nome de nosso Salvador. E por isso escolheram Yahshua, ao invés de Yeshua. Mas eu volto a dizer que não existe qualquer base para essa teoria. Quanto à conexão que se costuma fazer do nome Jesus, que vem do grego Jesus, com Zeus, com o deus grego Zeus, esta é uma das alegações mais ridículas que já foram feitas. Mas ela ganhou mais projeção nos últimos anos.
E a internet é uma ferramenta maravilhosa para desinformar. E alguns crentes acham que não é apenas preferível usar o nome hebraico-aramaico Yeshua, mas que é realmente errado usar o nome Jesus. Na afirmação de que o nome grego Jesus teria sido fabricado a partir do nome do deus pagão Zeus, existem dois mitos nessa afirmação. Primeiro, não existe o nome Yahushua, como já demonstrei. E segundo, não existe qualquer conexão entre o nome grego Jesus, ou Jesus, e o nome Zeus. Nenhuma conexão. Tentar conectar o nome Jesus ao deus pagão Zeus seria como argumentar que Tiger Woods é o nome de uma floresta infestada de tigres na Índia. Porque Tiger, abrindo parênteses aqui, Tiger Woods, o grande jogador de golfe, Tiger Woods em inglês significa literalmente floresta do tigre. É um absurdo, continuando agora o que o autor diz no seu texto, é um absurdo e baseia-se numa séria ignorância linguística, fecha aspas até aí o autor desse texto. Bom, o autor do texto continua argumentando que essas ideias têm tanto fundamento, essas ideias sobre o nome de Jesus que circulam na internet hoje, têm tanto fundamento quanto o boato de que Elvis está vivo. Segundo ele, o simples fato de o nome grego Jesus ter vindo da versão Septuaginta do Antigo Testamento já comprova de que não se trata de uma corrupção pagã no nome do Salvador, mas simplesmente da forma grega de traduzir o nome hebraico-aramaico Yeshua. Afinal, esse modo de traduzir Yeshua, encontrado em hebraico no Antigo Testamento para Jesus, em grego, foi feito na Septuaginta, na versão Septuaginta do Antigo Testamento, que foi escrita, é uma tradução feita 2 séculos antes do nascimento do Salvador. Portanto, é totalmente furada a ideia de que foi a Igreja Católica que trocou o nome. Não. Esta forma, Jesus, é também encontrada em mais de 5.000 manuscritos gregos do Novo Testamento e é encontrado também em textos gregos fora do Novo Testamento, escritos no mesmo período. O autor do texto desse site que eu visitei conclui dizendo o seguinte, abre aspas, não se envergonhe de pronunciar o nome Jesus. Esta é a maneira correta de dizer o seu nome. No caso, ele fala Jesus em inglês, do mesmo modo como Michael é a maneira correta de se dizer em inglês o nome hebraico Micael. E Moisés é a forma inglesa correta de se pronunciar o nome hebraico Moshe. Ore em nome de Jesus, louve em nome de Jesus, testemunhe em nome de Jesus. E aqueles que querem fazer referência ao fato do Messias ser judeu, que use então o seu nome original, Yeshua, e não Yahshua ou Yahusha. Lembrando que o poder do nome não está na pronúncia, mas na pessoa que o nome representa.